Seja bem-vindo ao MacCast, mais uma edição. O MacCast ele se propõe a ser uma mesa onde a gente conversa com gente muito boa que passa aqui pelo Mackenzie. Gente de todas as categorias. Gente que fala sobre ciência, gente que fala sobre futebol, gente que fala sobre espiritualidade, gente que fala sobre música, enfim. E hoje eu tenho uma expectativa muito grande para o papo de hoje, porque eu acho que vai ser um papo muito gostoso, muito íntimo, muito emocionante. Então, se você está aí, curta, compartilhe, baixe o nosso aplicativo, o aplicativo do MacPlay, o primeiro streaming de uma instituição educacional brasileira que faz edutainment, ou seja, entretenimento com propósito. Então baixa, conversa aí com o pessoal da tua casa para baixar, é gratuito e é para você curtir tudo que acontece aqui no Mackenzie. Eu estou aqui hoje com o Marcelo Gualberto. Fala comigo, Osmarito! Bem, Marcelão? Mas bom demais, né, cara? Um prazer enorme estar aqui. Já era um plano antigo, né? Mas nunca deu certo, mas hoje deu certo, louvado seja Deus. Sim. Marcelão, você sabe que a primeira vez que eu tive contato com você foi no Geração 97. Geração 97. Geração 97, que foi... Na oitava igreja presbiteriana. Isso, histórico, né? Sim, lançamento da Geração Compromisso. E teve uma coisa muito interessante no Geração 97, na minha vida. Eu tinha 16 anos. 16 anos. E eu estava dando muito trabalho para minha mãe. Certo. E ela descobriu que tinha um acampamento e não sei o quê. E eu mais dois amigos lá de Piracicaba, as nossas mães mandaram a gente lá. E foi lá que eu, pela primeira vez, eu tive contato com um Deus que me ouvia, que me entendia. Porque vocês tinham uma linguagem muito próxima dos jovens, sempre tiveram, né? E aquilo foi memorável na minha vida. Cara, eu fico muito, muito, muito feliz com essa história, porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, uma história dessa é uma bênção. O Marcelo, há 52 anos, ele está envolvido com uma organização norte-americana chamada Mocidade para Cristo no Brasil. É uma organização que está presente em quantos países? Hoje mais de 100 países. Mais de 100 países e que chegou aqui no Brasil por São Paulo, mas por Belo Horizonte também, né? Chegou em São Paulo, porque o missionário desembarcou no Porto de Santos, depois foi para Campinas, São Paulo e depois Belo Horizonte, onde se fixou em meados da década de 60. E desde então o Marcelo é envolvido e há 42 anos, ou seja, 10 anos depois, ele se tornou diretor nacional e há 42 anos ele é diretor nacional dessa organização que, entre outras coisas, tem um trabalho muito profícuo com escolas públicas e também com acampamentos. Com acampamentos, exatamente. Marcelo, sobre você, eu queria saber a tua vida, sabia? Eu queria saber o seguinte, você nasceu em onde, que família, quem foi papai e mamãe? Eu nasci... Rapaz... hoje é um dia de muitas emoções. Já? Já, rapaz. Eu nasci em Belo Horizonte, sou filho do João Gualberto, da Ivone Maria Gualberto. A minha história começa num bairro de periferia, lá de Belo Horizonte, bairro Nova Suíça, uma rua sem calçar, de família pobre. Meu pai funcionário público, minha mãe faxineira. Ele era funcionário público em que área? Ele era na área de administração, assim. Ele trabalhava na Secretaria de administração. Ele tinha um cargo simples, não era nada assim. E minha mãe trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado, mas como faxineira, né? E assim, uma família pobre, com muitas dificuldades, mas que teve a herança, né, que eu recebi da minha avó, que foi o Evangelho. Então, foi uma adolescência assim, difícil, complicada e tal. Mas aos 16 anos eu tive uma experiência pessoal com Cristo e isso mudou toda a caminhada. Né? Era você mais dois irmãos? Isso, e depois uma irmã de criação. De criação. Isso. Moravam todos na mesma casa? Como que era a casa? A casa, rapaz, era aquele negócio. Né? Família pobre, sabe como é que é a casa? É uma cama e mais um beliche, né? E todo mundo não tinha quarto separado. E depois que... Porque deixa eu contar sobre essa história, então, da minha irmã de criação. A minha mãe, na década de 60, fazia trabalho junto com a minha avó no sanatório de tuberculose. E aí, lá conheceu o senhor Manuel. O senhor Manuel era de Almenara, norte de Minas. Estava doente.
E o médico falou assim, olha, o senhor sarou, agora o senhor tem que mudar para uma cidade com um clima mais ameno, porque Almenara é muito quente. A minha mãe falou assim, o senhor vai morar lá em casa. E eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, bateu campainha lá em casa, e era o senhor Manuel, a esposa, Dona Maria, e os filhos, 5 filhos. E eles foram tudo para dentro de casa. Caramba. E era uma casa pequena? Tinha um barracão no fundo, minha mãe colocou todo mundo lá. E depois que Não eles era nem foram... parente, era... Não. E depois que eles foram, Maria Lúcia ficou, e aí a gente a considera como irmã, mas ela já é falecida, ela faleceu em 2005, com 45 anos de idade, com uma doença rara lá em Goiânia, trabalhando com a MPC. E como que era o Marcelo criança, assim? Ele já tinha essa coisa da liderança, de falar bem, de se comunicar bem, ou era mais tímido? Não, rapaz, era o seguinte, as pessoas me chamavam, quer dizer, como minha avó era da Assembleia de Deus, ela me levava para a Assembleia de Deus, no circo de oração, né, e tudo mais. Embora eu tenha me convertido só aos 16 anos, o pessoal me chamava de pastorzinho. Já? Porque eu decorava o Salmo primeiro, falava na frente. Então, era uma criança, assim, desinibida e tal, mas era um adolescente meio chatinho, eu acho. Por quê? Intrigante, cheio de... Polêmica, aquela coisa, questionador e tal. Mas era sempre assim, sempre esse espírito de estar à frente, de falar, é uma coisa que nasceu comigo, né? Nasceu comigo. E você acha que isso vem da tua mãe ou do teu pai? E sem dúvida vem da minha mãe. Minha mãe ela comandava, ela era uma líder, era assim, né? Meu pai já era mais retraído, mais na dele, né? Acho que veio da minha mãe. Agora, com 16 anos você falou que teve esse divisor de águas na tua vida, mas como era que estava a tua vida, quem era o Marcelo e qual foi o evento que aconteceu para que as coisas... Porque na verdade é o seguinte, eu era da igreja já, nessa da Assembleia? Não, eu fui para a Assembleia, aí minha mãe se converteu e foi para a Presbiteriana. E aí eu fui para a Presbiteriana com ela, fiz minha pública profissão de fé e tudo, mas eu não tinha ainda uma experiência com Cristo. Então eu era um cara que falava de paz sem ter paz, eu falava de esperança sem ter esperança. E eu era líder de jovens, dos jovens da minha igreja. Com 16 anos já era líder, um dos líderes da juventude. E aí teve um acampamento chamado Acampásqua. Era um acampamento na Semana Santa da Mocidade para Cristo. E como meu irmão estava de alguma forma envolvido, eu fui convidado para ir para participar da equipe. E eu levei um grupo de jovens da minha igreja. Então eu falo o seguinte, no acampamento que eu tive uma experiência com Cristo, eu já era da equipe. Por isso que eu tenho 52 anos de conversão e tenho 52 anos que eu trabalho na MPC, porque as coisas são juntas. No acampamento que eu me converti, eu já trabalhava, entendeu? Entendi. Foi numa noite que o pastor pregou e mandou a gente sair, olhar as estrelas, ficar em silêncio, mas olhar a estrela, o lago bonito, os eucaliptos e tal. E aí a gente andou durante 5 minutos ali e tal, e voltou e ele disse o seguinte, o Deus que criou todas essas coisas se importa com você, te ama, você quer entregar a vida para ele. E eu pensei, caramba, mas eu sou da equipe, como é que eu vou entregar a vida? Aí eu falei, não quero nem saber. Eu me levantei e entreguei a vida para Cristo. E ali, aquele abril de 1972, é uma marca na minha vida. Existe o Marcelo antes e o Marcelo depois, entendeu? Uau. Então foi num acampamento. Eu acredito muito no Ministério de Acampamento, porque acampamento é uma estratégia muito legal para alcançar jovens, crianças, adolescentes. Agora, a MPC já era forte ou estava se instalando? A MPC, boa pergunta. A MPC, então, chegou no Brasil em 52 com o Donald Phillips, depois em 54 o outro missionário chegou, e nesse tempo até... porque tem uma marca muito forte que é o seguinte, a construção do acampamento em Belo Horizonte. Existe a MPC antes do acampamento, a MPC depois do acampamento. A MPC tem até uma história, não sei se... Pode contar? Depois, claro. Se não der certo. Não, é tudo. E é papo. É para você entender esse negócio bem interessante. Eu fui convidado para pregar numa conferência da Palavra da Vida, em Atibaia. E o pastor Harold, que é um fundador, né, ele morava lá.
E ele falou assim, eu quero falar com você. E quando ele me chamou, eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Tal? No particular, só eu e você. Isso já agora? Agora tem... ele faleceu tem, não sei, 3 anos e tal. Isso deve ter uns 8 anos, mais ou menos. E ele falou, quero que você saiba de uma história. Por que tem um acampamento da Mocidade para Cristo em Belo Horizonte? Eu falei, não sei. Ele falou, é o seguinte, o pastor Paulo Verholt, que era o missionário, a sede da MPC era em São Paulo. Ele frequentava, a Palavra da Vida veio construir um acampamento maravilhoso e o pastor Paulo e a família frequentavam lá. E ele queria ter um acampamento. Então, os dois sentaram e estabeleceram um pacto. Então, eles falaram assim, vamos escolher, onde você escolher, a cidade que você escolher, nós não vamos ter acampamento da Palavra da Vida lá. Por isso que não tem até hoje um acampamento da Palavra da Vida em Belo Horizonte. Porque houve um pacto entre os dois e o pastor Paulo falou, então eu escolho Belo Horizonte. Aí ele veio para Belo Horizonte em 64, ou foi para Belo Horizonte em 64, e aí começou o acampamento. E eu liguei para o Burt, que é filho mais velho do pastor Paulo, que ainda está vivo, né? O pastor Paulo já falecido. Falei, Burt, porque ele frequentava o acampamento da Palavra da Vida, ele está com 73 anos. Falei, Burt, você sabia dessa história? Ele falou, Marcelo, não sabia que o pastor Harold e o meu pai tinham feito um pacto para ele vir para Belo Horizonte, e aí cada um fazia. Eu falei, agora eu entendo, porque tem acampamento Palavra da Vida em Curitiba, em Porto Alegre, em Recife, e não tem acampamento em Belo Horizonte. É por causa desse pacto lá que eles tinham. Negócio muito louco, né? Mas, então, voltando à sua pergunta, a MPC, depois do acampamento, porque antes do acampamento, um ministério fortíssimo que nós tínhamos era o Ministério da Revista Vida. Você imagina, naquela época, início da década de 60, tinha uma tiragem de 100 mil. Cara, nossa, de 100 mil. A MPC fazia uma revista. Uma revista chamada Revista Vida. E essa revista era distribuída, tinha nas portas de escolas, com as combis, tinha lambreta, o cara ia distribuir, tinha assinantes. Então, era um ministério muito forte da MPC. Antes do acampamento, era a Revista Vida, que chegou a ter tiragem de 100 mil. Era uma revista que tinha artigos, piadas, bem legal, sabe? A gente tem a coleção toda das revistas, mas muitos artigos, entretenimento, etc. Com a mudança para Belo Horizonte com o acampamento, então o acampamento se tornou um carro-chefe, né? Sim. E aí, consequentemente, o trabalho nas escolas. Então, a partir dali, o primeiro acampamento foi em 67. A partir de 67, 68, a MPC começou a crescer na década de 70, não como hoje está muito maior, mas começou a ter... Porque as pessoas vinham para o acampamento e falaram, eu quero ter um negócio desse na minha cidade. Aí Lavras, Juiz de Fora, Curitiba, Brasília, aí começou a se espalhar também no Brasil. E aí esse menino de 16 anos, que é alcançado por esse Ministério de Acampamentos, já começa... No dia 2, trabalhar na MPC. No dia 2, trabalhar na MPC, cara. E aí... Voluntário. Voluntário. Minha primeira função lá era... Nós tínhamos um trabalho com crianças de rua. Eu tinha que levar essas crianças para um clube da ACM para fazer uma tarde de recreação com eles. Depois fui para o trabalho com estudantes nas escolas e acampamentos. Até que em 1982 eu recebo o convite, 10 anos depois. Eu estava com 26 anos na época, né? 72 eu me converti, em 82 eu recebo o convite para ocupar a direção nacional. Quem me antecedeu foi o pastor Paulo Verholt e o pastor Abrão Soares. Aí eu sou o terceiro, né? E aí eu aceitei o convite e, assim, meio sem saber o que ia acontecer e tal, e estou aí até hoje. Mas vamos só voltar uma coisinha. Dos 16, você terminou o colégio. Sim. E aí você foi... Não. Aí eu recebi um convite do pastor Abraão para ser missionário da MPC numa cidade chamada Juiz de Fora. Aí eu me mudei da minha casa para Juiz de Fora, de Belo Horizonte para Juiz de Fora, e abri o trabalho da MPC lá. Isso com 17, 18, 19 anos. Aí, aos 20 anos, eu volto para Belo Horizonte, me caso aos 22 anos, né? E aí onde a história... Mas você teve uma profissão antes, você fez faculdade? Não, tá. Boa pergunta também. Bom, vamos lá. Quando eu fui para Juiz de Fora, eu tinha que prestar o serviço militar, certo? E aí
como eu já tinha segundo grau, eu fiz uma prova que eu podia servir ou como soldado ou por ter o segundo grau. Se eu passasse na prova, eu poderia frequentar o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Então, eu fiz a prova, passei, falei, bom, então eu vou, porque era meio expediente, e eu já saía, servi um ano, e já saía como aspirante oficial e tudo mais. E fiz isso em 1975, continuando trabalhando na MPC e lá no quartel. Aí, depois, você é obrigado a fazer um estágio como aspirante para ser promovido a segundo-tenente. Então, em julho de 76, eu fiz esse estágio, mas continuava trabalhando na MPC e tudo mais. Aí eu voltei para Belo Horizonte no final do ano de 76. E aí, quando foi em abril de 1977, o Exército me convidou a voltar para ir permanecer. Aí foi um dilema muito grande, porque eu falei, bom, eu trabalho na MPC, não quero ser da MPC. Aí eu fui, aceitei o convite, voltei para o quartel, para ir, dedicava tempo integral, e na MPC, então, eu mudei de função. Eu saí de função de obreiro e fui para ser parte do conselho da MPC. Né? E aí, aí fiquei em 77, aí me casei em 78. Quando foi em 79, o presidente do conselho da MPC me ligou. Eu estava muito bem, estava lá no quartel, estava super bem, servia num quartel-general e tudo mais. Ele falou, Marcelo, você precisa de voltar para ser obreiro, né? Você precisa de voltar e tal. E eu senti que era o meu chamado mesmo. Aí eu deixei tudo. Morava na Vila dos Oficiais, tudo, deixei tudo. Já era casado? Casado, deixei tudo e falei, Vânia, vamos voltar. E vamos ser obreiro de tempo integral. E voltei e, ao mesmo tempo, eu comecei o seminário, porque eu não tinha feito seminário ainda, e voltei para ser obreiro de tempo integral. Aí deixei essa minha passagem pelo Exército, ficou nisso, e aí já era casado, e aí fui fazer o seminário, e logo depois do seminário eu cursei letras, fiz o curso de letras, português e inglês, lá em Belo Horizonte, e logo depois aí eu fui fazer 2 pós-graduações, mas assim, encurtando, é isso. Teve essa passagem do quartel, dessa saída temporária de obreiro e depois da volta. Mas eu nem conto que eu saí da MPC, porque mesmo nesse tempo eu continuei na MPC. Sim. Agora, 82, então você... Pronto, eu sou obreiro de tempo integral e também sou diretor nacional. Isso. Né? A MPC, ela era uma organização americana, no Brasil, pequena. Relativamente pequena. Agora, quando é que teve o salto do Marcelo, que era diretor nacional de uma organização americana no Brasil, pequena, para essa coisa que teve nos anos 80 e começo dos anos 90, de uma projeção nacional das notícias sobre as coisas que estavam acontecendo em Belo Horizonte? Rapaz, eu só posso colocar isso na conta de Deus mesmo, porque eu sempre fui um cara despreparado para essa função, né? Foi milagre de Deus. No início da década de 80, a gente começou nessa área também musical, não eu musical, mas a música chegou lá em casa por causa da Vânia. E uma coisa que Vânia é a sua esposa, né? Minha esposa. Uma coisa que trouxe muita projeção para a MPC foi o Quarteto Vida. Né? Então, durante anos, eu fui o esposo da Vânia, entendeu? O Quarteto Vida era um quarteto de mulheres que faziam um trabalho com música brasileira, evangélica. Muito parecido com o quarteto em si, né? Sim, parecia muito, né? Isso. E isso trouxe uma projeção muito grande. E a gente começou a realizar uns eventos musicais, né? Chamados Som do Céu, em 85. Eu acho que uma mistura do acampamento com Quarteto Vida, com Expresso Luz, que também nasceu mais ou menos nessa época, com Banda Azul e com Som do Céu. Então isso aí trouxe uma projeção assim, para a MPC. Ela foi, né? E aí nós começamos a pipocar mesmo em toda parte, com um ministério também às segundas-feiras, que era o Ministério do Clubão, que era uma reunião de jovens e tal, com música, pregação e tal. Eu acho que ali começou esse crescimento. Assim. Se em São Paulo tinha a questão, né, dos vencedores, trazendo uma brasilidade
para adoração, para música evangélica e tal. No Rio também. Belo Horizonte foi a partir daí, né? Foi. E aí em algum momento esses movimentos se unem, né? Se encontram. Sim. E o Som do Céu ele sempre teve uma marca, né? Porque assim, o que de melhor tinha na música cristã pisava no Som do Céu, né? Foi essa época de ouro, com Vencedores, Grupo Logos, Milad, Rebanhão, Quarteto Vida, Expresso Luz, Koinonia, muita coisa boa lá. E nós chegamos a ter evento com mais de 1.000 pessoas acampadas, né, e tudo mais. Então, isso era assim... Numa época que, assim, não, comunicação precária. Não, meu irmão... Era o quê? Era no panfleto? Não, cara, no lambe-lambe, saindo de noite com a Kombi, pegava uma panela grande assim, fazia grude. Sabe o que é grude? Com farinha de trigo. Uma cola? É uma cola. E a gente pegava uma vassoura e, ó, o lambe-lambe, ó, de noite. Nos postes? Nos postes, nos tapumes. Autorização nenhuma. Né? Zero, né, irmão? Zero. Mas tem que ser de noite, né? E era assim, cara. Não tinha... Cara, mas como que o Brasil... Porque, assim, rádio evangélica não tinha. Não. Jornal evangélico... Não. Cara, é por isso boca que a boca. Tem que ser colocado na conta de Deus mesmo. Antes disso, em 1955... Nossa... O pastor Paulo e o Donald Phillips promoveram um evento no Pacaembu para 30 mil pessoas. E eu falei assim, pastor Paulo, por favor, só pode me contar detalhes? Como é que você organiza um evento para 30 mil pessoas no Pacaembu? Me conta a questão do som. Como é que era o som? Ele falou, com aquelas cornetas, né? Cornetas. Tinha 30 países representados. Como é que fazia? Ele falou, nós tínhamos uma secretária, tempo integral, só para pedir linha. Meia hora esperando uma linha telefônica. Você pedia a linha para fazer a ligação. Porque imagina, cara, tinha que ter autorização, visto, esse pessoal entrar. Como que era isso? Como organiza? Como que organiza isso? Como se comunica? Fala, ó, tá tudo certo. Tá tudo certo, a carta e tal. Então era realmente um outro mundo, né? Já na época da década de 80, você olhava para trás e falava assim, poxa, como é que ele conseguiu? Agora, hoje, com tudo isso, com o WhatsApp, eu olho, como é que a gente organizava? Ô, Osmar, eu não sei contar, foi um milagre, um milagre. Boca a boca, era carta. A gente tinha um departamento só para mandar folheto, a gente tinha uma mala direta enorme, só para mandar... Correio ganhou muito dinheiro com você. Meu irmão, nós tínhamos um convênio com o Correio. Convênio. E aquelas fizemos um convênio para ir caixa de propaganda, mala direta, era envelope, era muito dinheiro que gastava. Né? Então, hoje, quando a gente olha assim e vê tudo que está na nossa mão, fala, Deus, foi um milagre. Não consigo explicar de outra forma. Agora, tinha também era uma outra cabeça cristã no Brasil, né? Era. E lá naquela época, você era um cara jovem, mais jovem que hoje, né? Mas você, ele é bonzinho. Mas você tinha uma coisa... Porque eu imagino que as igrejas eram bem tradicionais. Muito. Mas, de repente, você juntava música que não era cristã com música cristã e o pessoal dormindo em barraca, tipo um Woodstock. E aí tinha o povo no barro. E comendo a marmita. Dança, cara, dança. Aí, porque eu lembro que na minha igreja, em 90 e... vou olhar para o Zé Mário que ele vai lembrar aqui. 95, podia bateria na igreja se fosse a eletrônica. Que a irmãzinha ficava lá, a irmã Yara ficava na frente e ela dava o play. Se fosse acústica, não podia. Então, assim, isso 95, ok? Agora imagina em 80 e pouco. Tem um marco, cara, que é... Porque quem conta essa história toda do movimento cristão e tal, tem que falar do Janires, né? Você imagina... Bom, primeiro teve uma marca, a gente não pode deixar de falar, do disco de Vento em Popa de Vencedores, que aquilo ali, com Aristeu, aquele disco até hoje, né, marcou uma história. Mas quando o Janires pega e faz aquela música e diz, pega a guitarra e toca um rock para louvar Jesus, essa frase, cara, foi uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica. E aí era aquela época, né, não sei se... Bom, você não vai lembrar disso, mas é só olhar para a história e a turma do Jurássico Park vai lembrar do negócio de tocar mensagem subliminar, tocar disco ao contrário. Mas eu lembro, você tocava ao contrário e via da Xuxa. E eu lembro que o Janires ficava falando assim, quanto mais tocar meu disco para trás, melhor, porque eu vou vender mais, entendeu? Então, assim,
foi um momento de muita convulsão, de muita rejeição, porque você imagina, o Som do Céu a gente tinha jogo de luz, luz, cara, fumaça, show de circo, um circo, tinha rock, tinha samba, cara, então isso era reggae, então o pessoal endoidou. Mas foi um momento muito bom, porque eu acho que foi assim uma marca, né, que ficou para a história, porque até hoje... Mas as igrejas falavam, não vai lá, hein? Ah, muito, isso é demais. Nós temos casos de pastor infiltrado para ver como é que era, né? Cara. O cara falou, olha, aqui o povo foi lá. Para saber quem é da igreja dele estava indo. Para expulsar. E é um problema sério, porque você imagina, a juventude da igreja comprou um pandeirinho. A Sociedade de Senhoras fez uma corrente de oração para tirar o pandeirinho da igreja. Saiu o cara que tocava também, a oração foi forte. Saiu ele. Saiu todo mundo, né? Então era um outro momento, entendeu? Não podia cantar de calça comprida. Nossa. Era muito. Então você chega com o Som do Céu numa época assim tão fechada, né? Você imagina, nós estamos em 2024 e ainda tem pessoas que têm problema com bateria, com palma e tal. Ou com música do mundo, música que não é do mundo. Exatamente. Você imagina isso, né? Então eu acho que o Som do Céu trouxe uma visibilidade, algo assim muito... Ele existe até hoje, é o evento, vai completar 40 anos ano que vem, é o evento de música cristã mais longevo que existe, né? Claro que hoje ele não tem aquela força mais, até porque para a gente manter a filosofia do evento, o que a gente pensa, os nossos valores e tal, a gente não abre o palco para qualquer um. E a música que se cantava na igreja também era música, porque nós tínhamos lá vencedores, Logos, essa turma toda. À medida que o tempo foi passando, esse tipo de música não se canta mais, né, na igreja, né? Então, uma coisa ou outra ou outro. Então, o pessoal não diminuiu a atração, o público, né, para o Som do Céu. É um pessoal mais nostálgico, mais saudosista, né? Porque hoje é outro estilo aí. Mas também tem uma coisa de que virou um mercado, né? Porque não era um mercado. Não era. Era uma boa vontade para se trazer para dentro da vida da igreja. E outra coisa, né, cara? Tudo simples. Você encontrava os grandes músicos sentados, comendo na marmita, na fila para pegar, tocando violão debaixo da árvore. Era outra visão. Não era esse mercado. Não era. Difícil, Difícil. Agora, eu tô para falar com quem está em casa, e eu acho que uma notícia para você também bem legal. Dia 22 de outubro, nós vamos fazer aqui no Mackenzie, no Auditório Rui Barbosa, um tributo. Eu não gosto de falar tributo, porque parece que a pessoa morreu, né? Mas uma homenagem, um show em homenagem aos 40 anos do Milad. Não brinca, eu não estou sabendo. Reunir o Milad. Sério? Vamos reunir o Milad aqui. Foi uma loucura, né? Assim, da gente... Sério? Vamos trazer o Wesley Marlene de Goiânia, o Lemir, vamos trazer o João Alexandre, vai fazer a produção musical de João Alexandre. Nossa, que legal. Cid Caldas no teclado. Nossa. Só aquela banda original vai tocar aqui com músicas dos 4 primeiros discos. Nossa, que bacana, vai ser bem legal, cara. Eu fico muito feliz. Assim. E olha, sabe como surgiu isso? O ano passado, a gente fez uma homenagem aos 70 anos do Guilherme Kerr. Isso. Ficou lindo. E a gente... eu falei para ele isso. A gente não botava fé. Não, né? Falei assim, vamos fazer, mas acho que não vai lotar aqui o Rui Barbosa, que são 1000 lugares, e também não acredito que dê muito visualizações no vídeo e tal. Marcelo, primeiro que lotou, e o vídeo... que tem 1h55, que hoje as pessoas assistem 5 minutos, né? Tem 1h55, é o vídeo mais visto na nossa plataforma. Está chegando a 120 mil views. É mesmo, cara? Bom, um deles porque eu assisti. O show do Guilherme Kerr. E aí abriu uma avenida para nós, porque eu ouvi um podcast que o João Alexandre falava assim, eu queria fazer um documentário que era A Vida Antes do Gospel. E a gente pegou e falou, não, vamos fazer aqui uma série de homenagens, porque quem está aqui hoje, mesmo dentro do mercado, os cantores gospel que hoje aparecem em todos os lugares, não imaginam como é que foi pavimentar essa avenida.
E vocês fizeram parte disso. Cara, então deixa eu te dar vale uma dica ao vivo aqui? Olha só. Nós tivemos agora o último Som do Céu, foi o Som do Céu Mistura Fina. Né? Então a gente colocou assim, muita mistura no palco. E uma delas assim, maravilhosa, que foi sensacional, emocionante. E está aqui pertinho de nós, aqui, ó, pertinho, que está em São Paulo. Faz cara. Josué Rodrigues e Paulo Nazaré. Faz isso, cara. Josué Rodrigues tem uma contribução... Ele está morando em São Paulo. Pois é. Extraordinária para a música cristã. Tem uma lista. Olha só. Logos tem que ser logo. Logos é logo. Josué Rodrigues. Mas põe com filho, Paulo. Sim. Fica lindo. Tem uma... Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou contar. Descobriu-se que existem mais de 300 canções inéditas do Sérgio Pimenta. Really? Que isso, cara? Os filhos têm isso. Nossa. Então, Sérgio Pimenta é outro cara. Né? O próprio Vencedores, nas pessoas... Isso. Né? Tem o Vencedores como grupo, mas tem as pessoas que saíram do Vencedores. Sim, né? Claro. Tantos aí. Tem gente, por exemplo, como Aristeu Pires, tem o Edilson Botelho. Nossa. Tem tanta gente que dá para a gente fazer e a gente precisa pegar... o meu argumento foi, a gente precisa pegar essa oportunidade enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque tem, assim, mais do que 10 anos para essa geração passar, né? Porque essa geração está passando. Você vê, o Guilherme, que era um dos mais jovens, tem 70 anos. Né? Exatamente. Então, não, você está no caminho certo, cara. Faça isso. E tem público, viu? Não, tem um público. Tem. E vai ser uma contribuição inestimável, uma contribuição maravilhosa. Eu estava conversando com o Wesley, do Wesley e Marlene, e falando para ele, não, porque veja só, falando isso que eu estou falando para você, ele falou assim, não, o Paulão do Logos tem 70 anos. Ele falou assim, eu tenho 74. Tá vendo? Cara? Então, então é isso, a gente tem que fazer eu sou novinho, então estou com 68 já. Olha então, aí. Então é isso. Então temos que caminhar. Faz isso mesmo, cara. Tá? Nós vamos fazer. Eu me lembro voltando a falar um pouquinho das disrupções do Som do Céu, me lembro de uma... Já era nos 90, que o Amaury Fontinelli... Sim, cara. Saiu correndo, subiu na caixa de som. Não, o problema foi aquele... Cara, primeiro que... o Amaury era um fenômeno, né? Eu acho que foi um dos primeiros rappers. Fenômeno. E eu estava lá no circo, ele tinha preparado isso, só que eles não me avisaram isso, cara. E aí, ele cantando aquela música, Louvado seja o nome de Deus, tudo que fez, tudo que é, e aquilo vai repetindo, e aquilo vai subindo um clima, uma energia. Louvado seja o nome de Deus, tudo que fez, tudo que é. Aí a turma vai lá para baixo bater cabeça, né? Mas eles estavam tudo ensaiando. Louvado seja o nome de Deus. Ele vai começar a subir como é que chama aquela treliça? No box 3, né? Da caixa de som. Aí eu falei, o que esse cara tá fazendo, cara? Aí eu comecei assim, mas aí já não dava para chegar lá. E eu assim, meu Deus do céu. Aí lá no auge, louvado seja o nome de Deus, tudo que é. Ele solta assim, ó, e cai de costa. Aí a turma segura ele e começa, vou te falar, meu. Foi louco, meu. Mas assim, hoje eu falo assim, foi muito legal, mas na hora eu dei bronca, vocês me matam de susto. Mas foi muito legal, foi muito legal. Mauri é um fenômeno na comunicação, na letra da música, das músicas dele, ele é um fenômeno. Assim. Muita gente boa passou por lá, né? Crombie, o próprio Marcos Almeida, que hoje é um... Nossa, o Palavra Antiga, né? Não, lá, passou todo mundo, velho, todo mundo passou lá. Lorena Chaves. Lorena Chaves, aquele, o Som da Fé de Brasília, que era muito bom também, muito legal. O Crombie no top, assim, foi muito marcante. Assim, 2009, 2010, 2011. Aí nós tínhamos também dança, né? Tinha o Arte Vida. Não, era tanto que quando eu participei do Geração 97, e eu fiquei encantado com o negócio da dança. Porque era uma coisa muito diferente para a gente que era de uma igreja mais tradicional. A gente não podia bater palma. Imagina, então, ter dança mesmo. Porque não era só aquela coisa dança profética, não era. Não. Era realmente street dance, tinha um monte de coisa. E aí eu convidei o Arte Vida para ir na minha igreja, e eles não deixaram. Não deixaram? Não. Aqui, não. Aqui não, né? Aqui não, né? Foram duas coisas que eles não deixaram. Eu falei do Arte Vida e o Jaziel Botelho. É mesmo? Ele falou, não, muito piada, não, aqui não. Teve uma coisa que marcou muito também, acho que
que nos deu um impulso muito grande, foi início da década de 90, foram a série de congressos que nós fizemos junto com a Vinde. Ah, sim. Chamado Vinde O MPC. reverendo Cacá e Fábio. Vinde MPC para a Juventude, lá no Sesc de Guarapari. Nós temos 2003, não, 93, 94, 95, 96. Em 97 nós fizemos no Sesc de... Não, 97 foi a Copa? Não, 97, 98. Eu lembro, cara, que nós preparamos tudo na Copa de 98. Foi durante a Copa. Meu amigo, todo mundo à noite, à tarde era ali para assistir o jogo. Nós no Sesc de Guarapari, centenas, acho que há mais de 1.000 jovens, todo mundo preparado, camisa do Brasil, papapá. Rapaz, como é que dirige o culto depois de noite? O Brasil perdeu. Perdeu para a França, filho. E aquele clima de velório. Falar o quê, né? Que vai pregar o quê? Cara, e todo mundo assim, quen. Aí canta aquela uma vitória. Foi muito foi engraçado, né? As coisas que acontecem, todo mundo contando que ia ser campeão e a gente no meio do congresso. Né? Agora, eu vou tocar num assunto aqui, vamos ver se você vai poder falar. Diga. Porque, assim, todas as coisas muito legais que aconteceram em tantos anos de acampamento, a gente sabe. Agora, quais foram os problemas mais loucos que você teve em acampamento? Ixi, Por exemplo, tem uma história que você não pode contar, e eu vou me pedir perdão para vocês, porque é uma questão que envolve segurança alimentar. Mas tem a história de acabar a comida, e ter que se virar com a comida. Não, tem a história seguinte, uma última aí. Vem aí Veio uma caravana lá da Bahia, tá, para o acampamento. E aí, rapaz, o grupo de mães lá desses jovens que vieram, adolescentes, elas fizeram um grupo no WhatsApp. E um dos rapazes do que veio, ele era muito tímido, ele era muito assim, introspectivo. Pois não é que um outro camarada fez o seguinte, levou uma algema e algemou esse menino, não de outro lugar, lá de Belo Horizonte, algemou esse menino na cama. Sem ele perceber, não percebeu? Não, sem perceber. Ele acorda para ir no banheiro e está algemado. E aí, cara, ele tinha problema de pânico, não sei o que e tal, mas em vez dele chamar o conselheiro do quarto, ele faz uma chamada de vídeo para a mãe dele, de madrugada, 4 horas da manhã. Mãe, estou preso aqui, olha aqui. Ó, MPC, Jesus e tal. Rapaz, eu acordo 6 horas da manhã, assim, Marcelo, vem que tem um problema sério e tal. Já era o tio dele querendo pegar um avião, certo? Para vir, ia dar um maior problema. Aí eu falei com ele, moço, o senhor tem que me dar uma chance, Aí ele se acalmou, eu consegui descobrir quem que era o filho de um pastor, né? Que bacana. Que tinha algemado. Peguei o telefone, coloquei ele para falar com a mãe, para pedir perdão, mas esse problema, assim, cara, nós tivemos, assim, era uma questão de pouco tempo, ia dar uma repercussão assim, enorme. E negativa. Né? Uma outra história bem legal que aconteceu é que a gente fazia no culto da fogueira, todo mundo que vai em acampamento sabe de culto de fogueira, né? Uma dramatização, uma encenação, melhor dizendo, do Elias e os profetas de Baal, certo? Então, aquele negócio, todo mundo conhece essa história, não precisa repetir, só que em vez de jogar água, a gente jogava gasolina e tal. E eu chamei o zelador do acampamento, falei, olha, ele tinha que subir para lá às 6 horas da tarde, o culto era 9 da noite. Você vai e tal, você entendeu? Na hora que o profeta Elias falar, manda fogo e tal, você vai acender a carretilha lá e vai descer a tocha, certo? Você entendeu? Entendi tudo. Cara, como era muito longe, de 6 da tarde até 9 da noite, ele se acomodou lá no alto da árvore lá e dormiu. Ele dormiu. Ele acordou com os profetas, falando, manda fogo, Baal, manda fogo. E ele acordou assustado. Sabe quando você acordou assustado? Manda fogo, ele mandou fogo. Pá! Aí o Elias, que estava fazendo o papel de Elias, porque primeiro você tem 30 segundos de silêncio, né? Ninguém está entendendo nada. Os profetas não entenderam nada. Todo mundo em silêncio. O Elias tira assim o roupão, que ele estava com uma roupa, né, tira o roupão assim e vira.
e fala, agora vocês vão explicar essa heresia. Depois que passa aqueles 30 segundos, 1 minuto, e que a gente vê que deu errado o negócio, cara, aí vira uma noite de... Acabou o culto, Acabou. filho. Não tem mais clima, você tem que fazer noite de esquete, noite de brincadeira, vamos lá, porque acabou o negócio, né? Não acendeu. Não, desceu o fogo na hora errada, né? O fogo não era para descer com os profetas, era para descer na hora do Elias. E aí desce o zelador de lá e todo mundo esperando ele com aquela cara. Ele falou assim, mas eu fiz alguma coisa de errada? Falei, claro, você mandou o fogo na hora errada. Né? Então, essas são histórias que contam uma história, né, cara? Nossa, é muita. E vocês fazem umas coisas assim, por exemplo, brincadeira noturna. Brincadeira noturna. De susto, quer dizer, o cara aceita Jesus, o evangelho, no medo. Né? E a outra é o lance de vocês fazerem o enduro, e receber com água do bombeiro. Isso. Conta essa história aí. Porque é o seguinte, a gente tem um enduro, né? Que longo. Já fizemos enduro noturno, de sair 10 da noite e chegar às 6 da manhã. É loucura, né? Mas aí é claro que eles vêm bem sujos, que eles passam no barro e tal. E nós temos lá o equipamento do bombeiro, então a gente dá aquela lavada neles, né? Com a água, com aquela mangueira. Água com pressão. Com pressão e tal. Mas acaba o seguinte, cara, o povo adora. Adora, porque é o seguinte, por exemplo, nós promovemos lá para crianças, nós fizemos uma guerra de tomate dentro do rio. Você imagina? Como assim? Eu fui no Ceasa e consegui tomate mais velho, mais molenga, assim. Aquele que já está mais para lá do que para cá, certo? Para não poluir, porque eu podia fazer com balão e tal, mas aí é poluição, né? Tomate é biodegradável e tal. Então, aí eu comprei as caixas de tomates bem molona, bem tal, e aí, bora dentro do rio. Equipe contra as crianças. Só que a gente falava com a equipe, maneira à mão, certo? E deixa os meninos... Rapaz, um menino que mora no apartamento, quando é que ele vai ter uma guerra de tomate dentro do rio? Nunca. Ele fica doido. Por isso que tem muita mãe que fala assim, olha, o que vocês fazem com o meu Felipe? Porque falei com eles que nós íamos para Disney. Aí o menino perguntou, antes ou depois do acampamento? Porque se for no acampamento eu não vou, não quero ir para Disney, eu quero ir para o acampamento. Porque os meninos doidos, eles gostam demais, né? Sai daquele negócio de apartamento, tudo é muito, muito legal. Mas é que vocês fazem coisas também muito loucas, né? Assim. E outra, nunca morreu ninguém, nunca teve... Rapaz, 40 anos. Né? Louvado seja Deus, cara. O máximo que já teve foi assim... o máximo que teve foi uma menina que quebrou a perna. Mas, mesmo assim, foi no escorregão. Então, não foi nada. Não foi você. Não foi. Tinha um negócio de guerra de travesseiro também? Tem a guerra de travesseiro. Tem também a guerra da sujeira, né? Que você mistura barro com farinha de trigo, com aquela tinta. Então, você fala, leva uma roupa... Para você jogar fora. E aí tem a guerra da sujeira. O pessoal adora. Quem não gosta de uma guerra de travesseiro? A gente faz um ringue e põe os meninos na guerra de travesseiro lá, cara. E aí sai choro. Aí é o seguinte, filho, o travesseiro da mamãe também já fica aquela pizza. Mas é isso, a vida... Né? E como que é para vocês, assim, porque hoje tem muito essa coisa do cuidado muito cheio da lei. Tem. E não sei o quê, que não está errado, mas que acaba, né? Como é que você... Olha, eu falo o seguinte, está cada vez mais complexo, cara, porque, primeiro, todos os nossos obreiros, voluntários, equipe, tem que fazer um curso de proteção à criança e adolescente, tem um monte de regra que tem que ser cumprida. A questão tem que ser, não pode ser um conselheiro por quarto agora, são 2, separar por faixa etária, para ajudar a criança a ir no banheiro tem que ser de 2. É uma série de providências. Nós tomamos todas, porque, obviamente, eu também sou pai, sou avô, e eu trato aquilo lá assim como se fossem todos os meus netos e tudo mais. E a gente tem muitos cuidados. Mas é meio chatinho, porque as crianças, assim, especialmente os homens, cara, eles choram muito querendo a mãe, cara, impressionante. Em cada 10 crianças que choram pedindo a mãe, e o choro vem na hora do banho, de 5 a 6 da tarde. Nessa hora ele começa a chorar. Durante o dia ele brinca bem. 5, 6 horas da tarde começa a fila lá. Em cada 10 crianças que choram, 9 é meninos. E a menina não? A menina está nem aí. E os homens tudo chorando, querendo mamãe, não sei o quê. Então, isso é preocupante. Quantos anos, assim, de 6, 7? Porque essa mãe de criança é de 7 a 12, né? Mas menina aí de 9 anos. Cara, porque hoje, às vezes é filho único. Quem hoje tem 2 irmãos, né? E a questão do celular também, né, cara? A gente vive uma luta. Deixa ou não deixa?
Há acampamentos que não permitem, né, celular, outros permitem, porque é o seguinte, né, se você também não tiver algum controle, cara, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, entrou um espinho no meu pé. Então, assim, aí a gente fala com as mães, fala assim, deixa eu me limpar, a gente proíbe visita também. Mas deixa o celular ou deixa um horário? A gente deixa um horário, né? Senão, se deixar o dia inteiro, perde até o propósito, né? Faz um pouco tempo que vocês têm também um acampamento de família agora. Foi ideia sua, camarada. Foi durante a pandemia que você deu a ideia da gente fazer acampamento de família. E o negócio foi um sucesso, cara. Nós estamos já aí você não tem que cuidar da criança também. 4ª edição. É o céu, velho. É o céu, é o céu. Porque menino chorou, tá com o pai, tá com a mãe, vai tomar remédio, tá com o pai, tá com a mãe. Então, nós estamos na 4ª edição. Vamos para a 4ª edição agora. Fizemos esse ano, 2024, 2023 e 2022. É a ideia de trazer a família, os pais ficam hospedados junto com seus filhos, tem uma mesa para eles no refeitório, e é muita brincadeira, né, com os pais e os filhos. Olha, sucesso, muito bom mesmo. Vamos ter agora. Se você está aí, ó, cadê? É ali que eu falo. Aqui. Se você quer saber mais sobre a nossa temporada de verão do acampamento MPC, entra lá no site mpc.org.br, tem tudo lá. Semana de família, semana de crianças, semana para adolescentes e jovens, treinamento de líderes, está tudo lá. Entra lá, nós estamos te esperando. Marcelão, para terminar, você vai, daqui menos de 2 anos, você vai chegar aos 70 anos. Boa. Dos 16, quando você chegou lá, aos 70, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E amando a mesma coisa. Feliz. Né? Como é que vai ser o passo para sucessão, ou para parar, ou vai parar? O que você vê de futuro, assim? Pergunta difícil, não vale. Não, deixa eu te falar uma coisa, Osmar. Quando você faz 60 anos, entra na sua testa assim, ó, e eu tenho conversado muito com amigos 65 mais. Amigos comuns, como por exemplo Jeremias Pereira, outros irmãos que têm 65 mais. Quando você faz 60, entra na sua testa aqui uma palavra chamada velho, certo? E se já é difícil para outros, quanto mais para mim, que estou à frente de uma organização que trabalha com jovens, crianças e adolescentes. Eu penso nisso todo dia, toda hora. Primeiro, eu peço ao Senhor força, saúde, para que eu possa estar com Ele, se Ele não voltar antes, estar com Ele quando Ele me chama, eu estar com saúde na obra. Eu não me vejo fora da obra. Claro que não nessa posição. Essa posição, obviamente, alguém daqui a um pouco tempo vai ocupar essa posição. Mas que eu continue na obra, porque eu me sinto saudável, eu me sinto com a mesma paixão, com a mesma paixão, cara. A mesma paixão de quando eu tinha 16 anos. Eu acordo do mesmo jeito. Um negócio dentro de mim, sabe? Pela juventude desse país, pelas crianças, pelos adolescentes. Então, eu realmente não posso abrir mão disso. Né? Abrir mão disso é melhor realmente estar com o Senhor. Né? Porque não necessariamente estando como diretor, não é nada disso. Mas, assim, é bom estar nos acampamentos, é bom estar nas escolas, é bom estar na obra. Né? Então, eu penso nisso e eu peço, inclusive, oração por isso. Eu preciso de sabedoria nesse momento, né? Então, eu estou pensando, conversando e vendo como é que vai ser isso. Porque não é simples, Osmar. Entenda assim, eu nunca fiz de propósito. A minha vida, Osmar, tinha tudo para dar errado. Eu sou casado com a mesma mulher há 46 anos. E eu fico pensando, por que o meu casamento deu certo? Por que... Milagre. Eu nunca fiz um planejamento. Você acha que eu fiz planejamento? Você acha que eu fiz... Minha vida, rapaz... Previdência. Não tem nada, nunca teve isso. Eu fico pensando assim, o pessoal fez curso de noivo. Eu não fiz curso de noivo, não fiz nada. Minha vida era... Casou com 22 anos, ela tinha quanto? 19. 19. O negócio, vamos embora. E a coisa foi acontecendo. Uma das coisas que aconteceu foi o seguinte. Sem eu querer, eu adquiri um sobrenome. E como é que você faz agora?
é assim. Você conhece o Marcelo? Qual Marcelo? O Marcelo da MPC. Isso é um sobrenome que veio. Como veio, por exemplo, o Jeremias. Qual Jeremias? Da oitava. Cara, tira esse sobrenome. Como é que você tira isso? Mas só que eu não fiz de propósito. Eu fui vivendo a vida. E aí aconteceu. Agora eu tenho que... É um jogo de xadrez, onde as peças têm que ser movimentadas com muito cuidado para não acontecer um problema até institucional, porque acaba que você vira uma figura, assim, um negócio. Que eu nunca busquei isso, cara. Meu coração não está nisso. Mas aconteceu, entendeu? Por onde eu ando, aqui mesmo, encontrando pessoas aí. Não, Marcelo da MPC, Marcelo da MPC. Então, eu, assim, respondendo muito objetivamente, eu quero que o Senhor preserve a minha vida enquanto eu tiver vida, trabalhando com jovens e adolescentes, e creio que estou dentro da vontade de Deus, estando na MPC. Agora, a posição que eu ocupo, obviamente, daqui uns 2, 3 anos, ou no máximo 4 anos, alguém vai ocupar a minha posição, e eu, com muita gratidão a Deus, vou continuar trabalhando, alcançando jovens, até que ele volte ou até que ele me chame para estar com ele, que é a minha paixão. Passou muito rápido? Ah, cara, nossa. Passou rápido demais. A vida é muito, 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 muito rápida. Então, você que está me assistindo aí, saiba o seguinte, a vida passa muito depressa. Então, viva intensamente cada dia e receba cada dia como um presente de Deus. Todo dia eu falo, este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro nele. Muito obrigado por o Senhor ter me acrescentado um dia de vida. Então, é um privilégio viver, cara, é um privilégio viver. Né? E eu olho para trás e eu vejo assim, cara, bom... Ele não contou, mas eu vou contar. Ele é casado com a minha filha do meio, com a Miriam, né? E eu quis deixar para o final, mas nem falar para não misturar as coisas. Mas tem que o falar. Marcelo é meu sogro. Não, mas tem que falar. Então eu olho, por exemplo, para suas filhas, que são minhas netas, lindas e maravilhosas, que meninas extraordinárias, né? Então, assim, aproveitar, né, para falar com você o seguinte, cara, curta essas meninas de todo o seu coração. Porque passa depressa. Né? E aí eu vejo a Miriam, né, minha filha, e lembro dela, eu vejo para as suas filhas e eu me lembro delas, né, porque se parecem muito. Então, tudo passou muito depressa. Então, viva cada dia intensamente, receba cada dia como um presente de Deus para você. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele, porque a vida passa rapidinho. E quando você olha aquelas crianças correndo lá no acampamento, isso deve ser vida para você também. Não tem preço não, senhor. É um ex-presidente da Mocidade para Cristo lá no Quênia, nós estávamos na reunião no Quênia, Dr. Jerry Gallimore, com 700 pessoas do mundo todo. Ele foi eleito presidente mundial, e ele pegou o microfone e falou, quero dar uma palavra para vocês, obreiros. Dinheiro nunca será a nossa compensação, a não ser que nos deixemos corromper. Vidas transformadas é o nosso pagamento. Então, não quero ninguém aqui por dinheiro. E eu, graças a Deus, tenho tentado viver a vida com essa motivação. O meu pagamento são vidas transformadas, vidas jovens transformadas. Então, quando você fala que o Geração 97 foi bênção na sua vida, valeu. Porque nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos por vidas transformadas, abençoadas. Então, quando eu estou no acampamento, em qualquer lugar que tem um apelo, assim, jovens vão à frente, consagrando a vida, aí eu vou lá para frente e fico assim, esse aqui é meu 13º, esse aqui é minhas férias. Porque é para isso que a gente dedica a vida, né? E ver lá os meus netos, né, ver suas filhas lá, eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que minhas netas andam na verdade, ver os meninos lá. Eu tenho 8 netos, né? 2 da Miriam, 3 da Carol e 3 da Clarice. Né? A Clarice está grávida do 8º neto, o 3º dela e o 8º neto. Então, são 5 homens e 3 mulheres. E eu oro por eles, eu peço a Deus que eles cresçam cheios do Espírito Santo. E eu tenho uma alegria enorme, enorme de receber. E eu vejo essas crianças lá, vejo os adolescentes lá, porque antes eu recebia filhos dos amigos. Presta atenção, porque é muito tempo, né? Então eu recebia filhos dos amigos. Os amigos iam lá, minha filha está aí, tá? Eu falei, beleza. Agora eu recebo os netos dos meus amigos. Olha. É diferente, né? E eles chegam lá e falam assim, Marcelo, você está aí até hoje? Eu falei, estou aqui até hoje feliz. Eu sinto neles uma ponta de
inveja. Assim, poxa, eu queria estar aí, mas eu estou aqui fazendo. Muito legal. Eu brinco assim, que eu não casei com a Mi porque ela era sua filha. Claro. Mas que legal que ela é sua filha. Marcelão, obrigado, viu? Cara, o Senhor te abençoe. Muito bom. Muito obrigado aí ao Mackenzie por essa oportunidade. Eu espero que Deus abençoe sua vida, que esse podcast tenha sido uma bênção para você também. Legal, gente. Até o próximo.